Ontem a nossa equipe foi à tarde lá no Portão do Inferno, que fica na rodovia que liga Cuiabá, Chapada dos Guimarães. Mais um deslizamento de terra foi registrado por lá e a situação é preocupante. Veja na reportagem do Matheus. O deslizamento aconteceu por volta das 2 horas da tarde. Motoristas que passavam pelo Portão do Inferno registraram os escombros sobre a pista. Técnicos da Cinfra e da Defesa Civil estiveram no local para fazer a avaliação da área e a limpeza da pista. A rodovia estadual está inscrita dentro do Parque Nacional. A parte geológica do parque é coordenada pelo ICMBio, que nós estamos com algumas tratativas para poder adequar essas rupturas que está tendo, esses desmoronamentos, para que a rodovia fique com segurança para os usuários. O governo do estado de Mato Grosso está fazendo algumas tratativas para que ele possa conseguir a autorização de algumas intervenções, tanto na parte rochosa, como para uma possível duplicação da rodovia. Em novembro, a Cinfra encaminhou ao ICMBio um relatório técnico que apontava os riscos de desabamento no Portão do Inferno. O documento está em análise pelo Instituto, porém, a Secretaria pede urgência no processo. Precisamos que não se pode passar caminhão de alta tonelagem aqui. Essa rodovia é uma rodovia parque para ser carros de passeio. Tem placas informando da possibilidade de deslizamento, então que os condutores observem, que não passe aqui em alta velocidade, que em dias de chuva tome o cuidado, mas a Secretaria de Infraestrutura vai estar fazendo algumas medidas emergenciais para conter esses pequenos desmoronamentos, mesmo que esteja a cargo do ICMBio. Durante a tarde, o fluxo do trânsito na região foi controlado pela Polícia Militar. À noite, um novo deslizamento foi registrado. A Cinfra e o ICMBio continuam monitorando a situação geológica do trecho. O Cinfra tem placa avisando que pode desmoronar. E vocês colocam o trabalhador para limpar sem capacete? Sem nenhum tipo de proteção? Você que é mais atento, você prestou atenção nas imagens que estavam na matéria do Matheus? Teve um desmoronamento ontem. Se for possível recuperar essa imagem para mim, por favor. Segura a imagem. Eles estão limpando uma área onde foi registrado há instantes um desmoronamento e não estão usando nenhum equipamento de proteção. Logo depois, à noite, teve um outro desmoronamento. Olha o risco. Olha o risco. Cadê o capacete, secretário e secretária? Cadê os equipamentos de proteção? Não dá para entender. A secretária falou no vídeo, a secretária adjunta, né? Tem placas avisando do risco e colocam trabalhadores sem capacete? Vocês estão de brincadeira comigo, né? Aí não quer que eu fale? Olha lá, segura essa imagem para mim. Olha a quantidade de pessoas embaixo do local onde estão sendo registrados desmoronamento sem nenhum tipo de proteção. Ah, você tá brincando. Vem comigo aqui para a câmera 3, porque o Kaique vai conversar agora com um especialista que vai falar o que está acontecendo lá no Portão do Inferno e o que pode ser feito para evitar acidentes e tragédias. Kaique, bom dia, bem-vindo. Bom dia para você, Trindade. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Exatamente, eu estou aqui ao vivo no Instituto de Computação da Universidade Federal de Mato Grosso, onde está acontecendo um evento que reúne especialistas sobre o assunto. E para conversar com a gente sobre este evento que está sendo realizado aqui na UFMT entre hoje e amanhã, já está aqui do meu lado o Caio Bi, que é presidente da FEBRAGEL, que é a Federação Brasileira de Geopolíticos, né, de geólogos inclusive, e professor da Universidade Federal de Mato Grosso. Primeiro, realmente preocupante, né, professor, essa situação que está acontecendo lá no Portão do Inferno, na estrada de Chapada dos Guimarães, né?
Nós temos ali daquele trecho entre o Portão do Inferno, ali próximo do Portão do Inferno, né, e a Salgadeira, um risco de queda de blocos. Ali em todo aquele trecho existe essa possibilidade de queda de blocos e nós temos tido aí nos últimos meses esses processos ocorrendo ali, indicando que nós estamos tendo ali alguma instabilidade, né, geotécnica daquela área e que pode ter ali, inclusive, alguma queda maior que venha a ocorrer futuramente. O senhor acredita que essas medidas que estão sendo tomadas estão sendo as corretas? O Estado ele poderia já ter tomado medidas em relação a isso. Ele poderia, inclusive, ter uma equipe preventiva para desenvolver essas ações, esses estudos, não só para aquela área, mas para outros lugares. Não é só ali que é uma área de risco. Existem inúmeras áreas de risco nas rodovias do Estado, só que hoje o governo do Estado não tem uma equipe permanente para a prevenção de desastres. E essa é uma das demandas que a gente tem discutido, né, e que eu acho que é muito importante que o Estado faça, que é criar uma equipe permanente. Então, a Assembleia Legislativa, o governo do Estado, precisam urgentemente criar dentro da Defesa Civil uma equipe permanente de prevenção. Porque não adianta só na hora que está tendo o desastre ter ali o atendimento, né? Você ir lá, verificar, você precisa prevenir, acompanhar, monitorar para justamente evitar que tenha danos maiores. Hoje, na situação atual, para aquela área o que precisa ser feito é ser feito um novo estudo técnico para identificar, inclusive, se tem a possibilidade de algum deslizamento maior ali, alguma queda de bloco, né, maior ali naquele local. E hoje essa informação a gente não tem, porque toda vez que se tem algum tipo de processo desse, você altera um pouco a situação do local. Então ainda precisa ter esses dados, esses novos dados sobre o local, antes de ser feito qualquer medida de intervenção ali naquela área. Este deslizamento que está acontecendo ali naquela área, era previsto? Dava para ser de alguma forma antecipada, ser informado da situação que poderia acontecer ou não? Poderia. Isso poderia ser identificado, né, os locais, inclusive quando você já tem algumas quedas de blocos menores, é um indicativo que você pode ter uma outra maior na sequência, que é como se começasse a quebrar algo. Vamos fazer um comparativo para quem está em casa? É que nem aquele aparelho elétrico, quando a gente começa a escutar aquele zzz, que está tendo algum problema de circuito lá dentro. Você sabe que ali está tendo algum problema. A mesma coisa com essas quedas de blocos. Então, quando começa a cair algumas, é um indicativo que pode ter um outro maior. Agora, o que a gente precisa ter é justamente essas ações de prevenção e esses estudos contínuos, porque não é um processo que vai parar hoje, nem que vai deixar de acontecer. Vão ter quedas de blocos. O que a gente precisa é identificar quando elas podem estar ocorrendo, quais áreas que têm mais possibilidade dela estar ocorrendo e desenvolver as ações de prevenção. Agora fala um pouco desse evento que está acontecendo aqui no Instituto de Computação da Universidade Federal de Mato Grosso. Começou hoje, também vai ser realizado amanhã. Qual que é o conceito e a ideia de realizar esse evento aqui? Esse evento, ele é um evento realizado pela Febragel em parceria com a AGEMAT, a Associação de Geólogos de Mato Grosso, e o Geoclube. E nesse evento nós estamos debatendo sobre planejamento territorial, recursos hídricos, falando aí sobre mudanças climáticas, sobre clima, falando sobre defesa civil, falando sobre como que a gente pode gerir melhor o nosso território. É um evento gratuito, então a gente convida a população a vir aqui participar, só vir aqui no Instituto de Computação, no auditório, e participar do evento. Quem quiser pode acompanhar online também, pela página da Febragel no YouTube. Então o evento está sendo transmitido, todas as palestras estão lá. Esse evento ele está sendo realizado com o apoio do CREA e do CONFEA, que são os conselhos, né, regional e o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. E ele está justamente debatendo quais medidas que podem ser feitas para a gente conseguir lidar com esses problemas que nós temos, com as mudanças climáticas, com a gestão territorial, para que a população seja cada vez mais protegida aí desses eventos extremos e de processos como esses, que são os processos de movimento de massa. Ok, professor, muito obrigado pelas informações. Então fica o convite aí, né, à população que quer vir aqui e participar, né, desses debates que estão acontecendo. Começou hoje, também vai ser realizado amanhã. É só chegar aqui no Instituto de Computação da Universidade Federal de Mato Grosso e participar. Trindade, eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Kaique, pelas informações. Agradeço ao professor pela gentileza. Volta com as imagens para a gente do que aconteceu no Portão do Inferno, porque isso que o professor disse para o Kaique aqui é extremamente grave, porque ele falou o seguinte, e aí reforça essa minha crítica aqui de ter colocado os trabalhadores para o processo de limpeza sem nenhum tipo de proteção. Segura essa imagem para mim. Segundo o professor, que é especialista, quando os blocos pequenos caem, provavelmente eles antecedem uma queda de um bloco maior.
E aí você coloca os trabalhadores para realizarem a limpeza sem nenhum tipo de proteção. Sem nenhum tipo de proteção. São cuidados que nós precisamos adotar para evitar que tragédias aconteçam. Pode soltar a imagem para quem está em casa. Eu tenho certeza que na próxima limpeza a situação será diferente. Porque é um risco gigantesco. E nem precisa ser um bloco de tamanho significativo. Se uma pedra daquela ali cai e atinge um trabalhador, meu filho...